Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão das segundas centúrias do amor e por oração de São Máximo, o Confessor. É o nosso 21º encontro. Vamos trabalhar as máximas, isto é, centúrias, número 39 e 40. Essa parte das centúrias. Vamos primeiro ouvir São Máximo e depois vamos trabalhá-lo. Número 39. Quem conheceu a fraqueza da natureza humana pode adquirir a experiência do poder de Deus. Com esse poder de Deus, ele conseguiu concluir diversas boas obras e se esforça por cumprir muitas outras. Mas jamais despreza outro homem, pois ele sabe, assim como Deus o ajudou e o libertou de tantas paixões e dificuldades, ele também pode, quando quiser, ajudar todos os demais, em especial os que combatem por ele. Mesmo que, por julgamentos que são só seus, ele não nos liberte de todas as paixões de uma só vez, mas, como um bom médico que ama o homem, ele cure por meio de remédios que convém a cada um dos que se esforçam. Quando as paixões deixam de ser ativas, chega o orgulho, ou devido às causas das quais nos livramos, ou devido aos demônios que se retiraram enganadoramente. Estes são os números 39 e 40 das centúrias do amor e da pura oração de São Máximo Confessor, que nós vamos refletir hoje. Ouçamos primeiro essa reflexão, praticamente eu vou quase repetir, bem devagar, aquilo que São Máximo diz, acrescentando algumas coisas. Quem conheceu a fraqueza da natureza humana pode adquirir a experiência do poder de Deus. Porque é na fraqueza humana, na consciência da nossa realidade humana, que podemos adquirir a experiência do poder de Deus. Lembre São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Com este poder de Deus, aquele que conheceu sua fraqueza da natureza humana e chegou a atingir a experiência do poder de Deus, ele conseguiu assim concluir diversas boas obras feitas em Deus. E se esforça, isto é, ele gasta energia. O esforço é fundamental no crescimento da vida espiritual. Esse esforço, aqui vem a palavra ergo, no grego, significa gastar energia. Daí vem a palavra no português ergometria, medir o esforço da pessoa. Então, também na vida espiritual, nós temos que fazer esforços. Nós não podemos, em nenhum momento, ficar de braços cruzados. Nós temos que nos aplicar, a essa disciplina. Então, esse esforço, ele gasta energia para muitas outras obras, mas jamais ele vai desprezar o outro homem que não atingiu a perfeição que ele atingiu. Talvez no mundo das pessoas, a arrogância, o orgulho, a prepotência daqueles que se julgam perfeitos e que se arvoram no direito de criticar, de desprezar aqueles que ainda não atingiram
o caminho da perfeição. Infelizmente, só porque você sabe um pouquinho a mais, você não sabe tudo. A única certeza que você tem, como diz Sócrates, sei que nada sei, é de perceber que muitas vezes por detrás da arrogância se sobe num pedestal para mostrar, a sua própria incapacidade e sensibilidade para com o próximo. Isso aí já perdeu qualquer forma de sabedoria. E diz então São Máximo: pois aquele que conheceu e tem consciência da fraqueza da natureza humana e que adquire o poder de Deus, sabe como Deus o ajudou e o libertou de tantas paixões e dificuldades. Porque ele tem consciência que tudo aquilo que ele conquistou é obra da graça divina, não é mérito humano. Assim, Deus também pode, quando ele quiser, ajudar todos os demais, em especial, aqueles que combateram por Deus, mesmo que por julgamentos, que são só seu. Deus não nos liberta de todas as paixões de uma só vez. Há um processo, uma caminhada lenta, pedagógica da ação da graça para o aperfeiçoamento da pessoa, o crescimento da pessoa. Mas Deus, como bom médico, que ama o homem, o cura por meio de remédios, que convém a cada um dos que se esforçam para concluir muitas boas obras. Assim, aquele que atingiu a perfeição jamais vai desprezar o outro, que ainda não chegou à perfeição. Não julga, nem tampouco despreza. Jamais podemos julgar ou rejeitar uma pessoa pela sua realidade de imperfeição. Diz o Abade, então: se exigimos aos irmãos, para além da medida, cedo eles vão quebrar. Santo Antão Grande Abade. É preciso de tempos em tempos condescender com as suas necessidades. Quer dizer, a exigência a ferro e fogo muitas vezes faz com que, ao invés da pessoa crescer, ela possa se quebrar, ela possa perder a vontade e o senso de aperfeiçoamento. Já o Abade Dióscoro afirma: os meus pensamentos me perturbam, fazendo-me deixar de lado os meus pecados e aplicando-me aos defeitos do irmão. Quer dizer, você não olha a sua realidade, você está julgando aos outros. Tem um ditado popular, Você tem telhado de vidro e fica tirando pedra no telhado dos outros. Assim, o perfeito não deve desprezar o outro quando atinge a perfeição. Mas se Deus agiu para conduzir à perfeição, ajudará também o imperfeito no caminho da perfeição. É obra da graça dele. É uma tentação julgar os outros. E voltando ao outro em seus defeitos, esquecemos nossos pecados e as tentações que nos fazem julgar os outros. Como em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Vale a pena depois fazer essa leitura. Hoje nós vemos, de um lado, a arrogância do fariseu e a humildade do cobrador de impostos, com duas atitudes totalmente diferentes diante de Deus. Assim, julgar os outros pela língua é sinal de que não tem domínio sobre si. Aquele que não domina a língua no momento de cólera não domina suas paixões, nos diz o Abade Hiperéquio. Assim também o Abade João Colobo afirma: não seja atento às falhas dos outros, sem se avaliar a si mesmo, você que está abaixo de toda criatura. Já o Abade Moisés, nós encontramos um exemplo.
Ele que era um homem perfeito, santo homem. Um conselho o chamou para resolver uma questão de um monge que caiu em falta. Vejamos o texto. Em Sétia, certo irmão cometeu uma falta. Reuniu-se um conselho, ao qual convidaram o abade Moisés. Ele, porém, recusou-se a ir. Ele conhecia a matéria, então ele recusou a ir. Então o presbítero enviou alguém a dizer-lhe: vem, pois todo mundo te espera. Neste momento, ele se ergueu e partiu. Tomou uma cesta furada, encheu-a de areia e a carregou. Era um gesto simbólico. Os outros, saindo para irem ao seu encontro, disseram-lhe: o que é isto, ó pai? Disse-lhes o ancião: os meus pecados escoam-se atrás de mim e eu não os vejo. Porque ele vai andando para frente, a areia vai ficando para trás. Os pecados são as areias que vão ficando para trás, enquanto ele olha para frente. E venho hoje para julgar a falta de um outro. Um pecador julgando um pecador. Ouvindo isto, eles nada disseram ao irmão que pecou, mas perdoaram-lhe. Ora, então agora vamos ao número 40 das segundas centúrias do amor de São Máximo Confessor e da pura oração. Quando as paixões deixam de estar ativas, chega o orgulho. O ser humano pode se orgulhar para atingir a perfeição. O orgulho nasce quando o ser humano acredita que sua conquista de perfeição é obra sua e não da graça de Deus, que o acompanhou do início, do meio da caminhada até a perseverança final. O ser humano se orgulha de ter vencido as paixões dominando-as, onde elas não se tornam mais ativas. Aí o orgulho chega, ou devido às causas das quais nos livramos, por esforço próprio, se nega aqui a graça, ou devido aos demônios que se retiraram enganadoramente, querendo nos enganar, mas que está presente no orgulho. Pelo orgulho, os demônios querem nos enganar. Para quebrar o orgulho, podemos ver o abade Matoés. Ele diz: quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se sente pecador. Com efeito, Isaías, o profeta, ao ver Deus, declara-se miserável e impuro. O orgulho afasta da graça. O humilde reconhece que o outro é melhor do que ele. Conta-se do abade Matoés. O abade Matoés foi certa vez a Haito, a região de Magdolo. Seu irmão, isto é, eles sempre andavam juntos, e viam um irmão, um outro monge, o acompanhavam. Então, era o abade e o monge que o acompanhava. O bispo apoderou-se do velho, do abade, e o fez presbítero. Enquanto comiam juntos, disse-lhe o bispo: perdoe-me, abade. Eu sei que você não queria isto, mas foi para poder ser abençoado por você que eu ousei fazê-lo. E o ancião abade disse-lhe com humildade: seguramente eu não tinha esse desejo, mas eu me aflijo, sobretudo pelo fato de ter de me separar do irmão que está comigo, o outro monge. E o bispo disse-lhe: se você sabe que ele é digno disso, eu ordeno. Preste atenção
a resposta do abade Matoés. O abade Matoés disse-lhe: eu não sei se ele é digno disso, se é apenas uma coisa, que ele é melhor do que eu. E o bispo o ordenou também. Então, essas são as duas meditações que nós fizemos no dia de hoje, das segundas centúrias do amor puro e da oração de São Máximo Confessor, as centúrias de número 39 e 40. Das centúrias, número 39 e 40. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.